Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente do Partido, caras companheiras, caros companheiros, venho-vos falar sobre uma proposta para a legalização segura e responsável do uso de cannabis em Portugal. Quero começar por agradecer ao companheiro André Brandão de Almeida, o primeiro subscritor e apoiante de primeira hora da moção, à Lisa Pelego, com quem eu escrevi o artigo científico que serviu de base a essa proposta, e aos quase 80 subscritores que tornaram esta discussão possível. Houve quem tivesse afirmado que era nossa intenção garantir que a cannabis ficasse disponível para o povo português para que pudessem sofrer um pouco menos com a desgovernação da geringonça. Reconhecendo o mérito de tal ideia, devo-vos dizer que não é verdade. Isto até porque não há nenhuma droga que nos valha contra a má governação da extrema-esquerda. Para combatermos isso, Sr. Presidente, Dr. Rui Rio, precisamos ganhar as eleições e conta com os militantes do seu Partido Social Democrata para esse combate. Mas se uma abordagem ligeira à nossa proposta pudesse levar a que as pessoas dissessem que é uma proposta fraturante ou até ultraliberal, garanto-vos que assim não é. Pelo contrário, é uma proposta conservadora, assente na mais robusta evidência científica disponível até à data. Mas porquê a cannabis e porquê agora? Há questões pragmáticas que não podemos ignorar. O Bloco de Esquerda e o PAN apresentaram propostas na Assembleia da República procurando legalizar a cannabis para fins medicinais. Um projeto de lei completamente inútil e desnecessário. Se há pessoas que querem vender cannabis para fins medicinais, apresentem a proposta à Agência do Medicamento Europeu, apresentem a proposta ao Infarmed e tenham acesso ao mercado. Mas aquilo que está subjacente à proposta do Bloco, do PAN e de todos esses partidos é que querem uma legalização plena do uso de cannabis de uma forma desregulada, sem regras, e a verdade é que o nosso partido não tem feito a reflexão necessária sobre esse tema. Mas devo-vos confessar que a motivação principal que levou a apresentar esta proposta temática é de foro pessoal. Durante muitos anos, a trabalhar como médico num hospital aqui ao lado, no Hospital Legas Muniz, trabalhei no Serviço de Doenças Infecciosas, lidando muitas vezes com os doentes mais vulneráveis da nossa sociedade, vítimas do consumo de drogas, vítimas das dependências, muitas vezes pertencentes às partes da sociedade tão excluídas que a própria sociedade prefere ignorar. Claramente, tínhamos que fazer mais, temos que fazer mais como país. Por isso, desde cedo, começamos a acompanhar aquilo que são as políticas das drogas e de combate às dependências do nosso país, e é hoje evidente o impacto positivo que a descriminalização do consumo de drogas teve em Portugal. Ao deixarmos de assumir os consumidores de drogas como criminosos, assumindo-os como tendo um problema de saúde, permitiu-nos ter resultados francamente positivos. Reduzimos drasticamente o número de novos casos de infecção por VIH-Sida, aliviamos o sistema judicial e potenciamos a dissuasão dos consumos e as abordagens de saúde pública de apoio a quem procura ajuda. Fomos inovadores como país e somos hoje um exemplo a nível mundial, mas ainda temos problemas graves por resolver. As crianças e jovens do nosso país consomem cada vez mais cannabis, aumentando o número de consumidores de ano para ano. Mais grave, esta droga, que é vendida no mercado ilegal por traficantes, está cada vez mais potente, misturado com produtos sintéticos e representa um risco cada vez maior para os consumidores e para a sociedade em geral. Mas a cannabis representa metade da totalidade de receitas dos traficantes, estimando-se num valor total de 150 mil milhões de dólares a nível global. E, tipicamente, os traficantes usam estas drogas para introduzir os consumidores de todas as idades,
de crianças e jovens aos jovens adultos, à cocaína, à heroína e aos sintéticos como o ecstasy. E a verdade é que o status quo, o não fazermos nada, o preferirmos ignorar este problema, tem ajudado os interesses do mercado ilegal e prejudicou a vida de milhões de jovens de todo o mundo. Algo tinha que mudar e vários países do mundo perceberam isso mesmo. Como poderão ler na nossa proposta temática, analisamos os casos dos países e estados que decidiram legalizar de forma plena o uso da cannabis. E hoje, finalmente, temos a evidência científica que nos permite fazer uma análise comparativa detalhada. E foi com base nesses exemplos que nós analisamos os impactos económicos, os impactos sociais, os impactos no sistema judicial e na saúde das políticas adotadas. E feita essa análise comparativa, fizemos uma proposta que vos trazemos até aqui. Uma proposta para a legalização regulamentada do uso de cannabis em Portugal. Uma proposta que, se implementada, acreditamos que irá contribuir para dissuadir os consumos, irá combater mais eficazmente o tráfico, prevenir e tratar melhor as dependências e incrementar a educação e segurança de todos. Está demonstrado que a cannabis representa um menor risco para a saúde individual como para a saúde comunitária quando comparado com o álcool ou com o tabaco, já para não falar da cocaína, a heroína ou o ecstasy. Assim, defendemos uma regulamentação forte de toda a cadeia de valor, da produção à distribuição e à venda. Defendemos que a concentração do THC, o princípio ativo da cannabis, deve ser limitado de modo a mitigar riscos, particularmente no campo da saúde mental para os consumidores, e essa venda deve ser limitada a pessoas com 21 anos ou mais, porque está de facto demonstrado o impacto negativo que tem na saúde o consumo nas crianças, jovens e jovens adultos. Acreditamos que a venda deve ser registada numa base de dados centralizada, pois só assim podemos garantir que a compra é devidamente controlada e é utilizada para fins pessoais e para consumo diário. E isto deve ser feito em farmácias comunitárias, de modo a garantir o controle absoluto do processo de venda e do controle de qualidade. Mas, e considero que este é dos elementos mais importantes da proposta, o preço de venda da cannabis nas farmácias deve ser equiparado ao preço de venda no mercado ilegal. Quando olhamos para os exemplos práticos nos Estados Unidos, em que no Colorado puseram o preço de venda ao preço do mercado ilegal, e em Washington puseram a um preço muito superior, em Washington os traficantes continuaram a ter um mercado a florescer e no Colorado acabaram de vez com o mercado ilegal. Pôr a venda de cannabis ao preço do mercado ilegal é a melhor forma de acabar com esse mesmo mercado e assim retirarmos os potenciais consumidores da rua, retirá-los do submundo das drogas, de onde muitos vão, muitas vezes depois encaminhando-se para a cocaína, heroína e ecstasy e, portanto, nunca mais saem desse caminho que muitas vezes termina com a morte. Por fim, e porque o dinheiro também é importante, o dinheiro arrecadado dos impostos deve ajudar a reforçar as forças policiais e de segurança do nosso país que não têm condições mínimas para fazer o seu trabalho de combate à dissuasão e ao tráfico. E esse dinheiro deve servir para apoiar as políticas de saúde pública do nosso país, deve apoiar as políticas de dissuasão, deve apoiar as políticas de prevenção e deve apoiar a educação para a cidadania e para a saúde totalmente existente do nosso país. Não podemos esperar cidadãos responsáveis se não lhes dermos a educação que precisam e esta pode ser uma via de o conseguir. A proposta é mais detalhada no texto. Não tenho tempo para entrar no detalhe, mas quero por isso deixar um pedido. Peço que leiam a proposta, do início ao fim, de mente aberta. E apelo diretamente a que os delegados ao nosso Congresso que nos deem o vosso voto favorável à proposta. Que fique claro, votar favoravelmente à proposta P não é necessariamente porque concordam com a mesma proposta. Mas se votarem na proposta, o que estarão na realidade a dizer é que concordam que o debate deve continuar.
concordam que o debate sobre a legalização da cannabis se tem que fazer e se tem que fazer não apenas de forma responsável, assente na melhor evidência científica, mas que seja também o Partido Social Democrata a liderar o caminho. É também esse o nosso desígnio, é o desígnio da social-democracia e para o qual peço o vosso apoio. Muito obrigado. Viva o PSD, viva Portugal!